Olá a todos, eu sou Raul Dantas e represento o grupo de estudos da disciplina Planejamento Financeiro e Tributário da Fundação Getúlio Vargas, composto pelos meus colegas Gabriel Linares, Georgette Nakashi, Guilherme Schoenborn, Laura Moreno e Sofia Benassi, mestrado pela professora doutora Gisele Vlasak. Esse vídeo ele foi elaborado então no intuito de levantar dados, informações e alguns posicionamentos acerca do caso de M&A que a gente veio estudando durante o semestre, do grupo CHN junto à indústria farmacêutica Brasil Company. O grupo ele prepara então alguns conteúdos, que em sequência eles pretendem identificar e solucionar algumas problemáticas aí do contexto. A gente vai utilizar como base então os conhecimentos que a gente adquiriu durante todo o curso, toda a disciplina no decorrer do semestre, e vamos tentar, portanto, discutir se a situação em questão ela se trata da compra e venda de cotas e ações, como será a auditoria legal de due diligence e a assunção de passivos, se será uma operação faseada e também como seria o passo a passo de governança dessa transição. O grupo pretende ainda examinar o possível tratamento fiscal dado ao ganho de capital de cada um dos vendedores e elaborar sugestões alternativas que possam mitigar impactos fiscais, ressaltando os possíveis riscos. Além disso, a gente vai buscar apresentar alternativas para financiamento do preço de venda com terceiros ou com outras empresas do mesmo grupo econômico. Aplicação de regra de capitalização, dedutibilidade dos juros, regra de preços de transferência, tributação dos juros, podem ser exemplos de empresas do mesmo grupo. Além disso, a gente vai buscar alternativas para o financiamento do preço de venda com terceiros ou com outras empresas do mesmo grupo econômico. Por fim, a gente vai buscar apresentar também um tratamento conferido ao preço pago na aquisição, que no caso seria a amortização fiscal do ágio, riscos envolvidos e estrutura recomendada, dado a existência de um possível prejuízo. Gostaríamos, então, de agradecer à professora Gisele pela oportunidade de aprendizado durante o semestre, aos colegas da disciplina que participaram conosco dessa jornada e também ao convidado André Camargo, que nos presenteou com a ilustre participação na última aula do curso. Fiquem agora com o conteúdo que a gente preparou para vocês. A partir da análise feita a respeito do case apresentado, o grupo averigou 2 possíveis cenários da compra de 100% de participação na Brasil Company pelo grupo CHN. O primeiro cenário é o de compra direta, no qual a Importco Brasil compra a Brasil Company, e vale ressaltar que essa compra é feita com dinheiro e não participação societária. Esse primeiro cenário possui 7 etapas principais. A primeira delas se refere à captação de recursos, já que a Importco Brasil não possui dinheiro em caixa suficiente para realizar a compra da Brasil Company. Por isso, esse dinheiro vai vir de 2 formas. Parte dele vai ser do empréstimo tomado pela própria Importco e o restante do caixa da CHN, que também vai ser transferido para a Importco Brasil através das regras de subcapitalização que vão ser melhores exploradas ao longo da apresentação. A partir disso, a segunda etapa refere-se à compra realizada pela Importco Brasil da Brasil Company, seguida pela etapa de alinhamento das operações entre essas duas empresas, agora pertencentes ao grupo CHN. Posteriormente, a gente parte para a nossa quarta etapa, que é a etapa na qual a Brasil Company incorpora a Importco Brasil. E aqui é importante ressaltar que o grupo decidiu que a Brasil Company deveria necessariamente ser a empresa incorporadora, isso por algumas razões. Primeiramente, porque ela é a empresa que possui maior know-how do território brasileiro, além de ser uma marca mais conhecida e possui maior abrangência de atividades também. Mas principalmente porque dessa forma a gente tem a possibilidade de aproveitar os prejuízos fiscais, algo que só seria possível se o CNPJ da Brasil Company fosse mantido. A respeito desse primeiro cenário, é importante pontuar algumas coisas. Primeiramente, por se tratar primeiro de uma compra com uma posterior incorporação, a gente está falando de uma operação faseada e, portanto, muito mais lenta. Entretanto, ela tem muito mais chance de êxito quando comparado ao nosso segundo cenário, que ainda vai ser explicado pelo grupo. Isso se deve principalmente ao entendimento do fisco, que aqui é muito mais claro e a favor do grupo CHN. Além disso, é importante que ocorra uma mudança gradual de governança, não só pelos motivos e regras de aproveitamento do prejuízo fiscal, mas também pela cultura organizacional do grupo CHN. Por fim, como já foi citado, o ágio e os prejuízos fiscais são aproveitáveis, mas aqui o ganho de capital não é possível de ser evitado e, por isso, ele vai resultar num alto nível de tributação para a empresa. Já para o segundo cenário, optamos pela incorporação da Importco por meio do processo de incorporação às avessas e pela criação de uma holding.
Como primeira etapa, colocamos a captação de recursos, ocorrendo da mesma forma que no primeiro cenário, e posterior a isso, a criação da holding por parte da CHN, levando a uma estrutura na qual ficasse a CHN no topo com duas ramificações, uma referente à ImportCo e outra referente à holding. Após isso, a CHN passa sua participação societária da ImportCo para a holding e essa compra a Brasil Company como um passo posterior, levando a uma estrutura na qual fica a holding com a ImportCo e a Brasil Company debaixo de si. A partir daí ocorre o alinhamento das operações e a incorporação da ImportCo pela Brasil Company. Os motivos pelos quais nós optamos tanto pela criação da holding quanto pela incorporação da ImportCo vão ser explicados em alguns instantes. Tratando um pouco sobre os motivos que nos levaram à criação de uma holding, podemos pontuar que o primeiro deles se relaciona com o fato de que uma holding no Brasil permite melhor organização e melhor controle dos processos que aqui ocorrem. Além disso, a compra de uma empresa brasileira pela CHN demonstra sua estratégia de expansão no mercado da América Latina. Portanto, faz muito sentido que exista uma holding aqui para coordenar tanto esses processos quanto as futuras aquisições. E por fim, a não contabilização do ganho de capital também se dá como um dos motivos. Na etapa 7, após a incorporação, ocorre a assunção dos passivos e um estudo de governança, que se mostra muito importante visto questões de cultura e todas as mudanças que as empresas estão passando. Por fim, como etapa 9, colocamos a efetivação do processo de incorporação. É importante citar alguns aspectos que levamos em consideração ao longo da estruturação do nosso processo. Alguns pontos positivos se relacionam com a não contabilização do ganho de capital, não havendo, portanto, a incidência de tributos, o aproveitamento do ágio e do prejuízo, e também que, comparativamente, a operação não faseada é mais rápida. Entretanto, um dos pontos negativos se relaciona com o possível entendimento do fisco como simulação. Desse modo, após analisar ambos os cenários, o grupo optou pelo primeiro, no qual ocorre a incorporação direta da ImportCo pela Brasil Company. Agora, vamos falar um pouco dos riscos. O FIP, primeiro, é visto como uma forma de investimento benéfica do ponto de vista fiscal, devido à possibilidade de isenção e a alíquota de 15%, que é mais baixa do que a pessoa física em alguns casos, que pode chegar a 22,5% com a tabela progressiva. No entanto, esses fundos devem ser constituídos com cuidado, para que todos os benefícios vigentes sejam utilizados. Além disso, é importante também acompanhar a legislação sobre o assunto. A medida provisória 806 de 2017, por exemplo, que não foi convertida em lei, qualificava os FIPs como entidades de investimento. Assim, eles poderiam vir a ser tributados como pessoas jurídicas, perdendo o enquadramento de condomínio que eles têm hoje, que pagam muito menos impostos. Outro ponto importante é que os residentes em paraísos fiscais, que se beneficiam por não pagar imposto ou pagar menos de 20% sobre a renda no local de domicílio, precisam demonstrar que realmente são residentes e não estão apenas utilizando a tributação favorecida. Por último, existem operações de incorporação de empresa que evitam que o ganho de capital seja oferido. No entanto, há um grande risco de uma atuação por simulação, o que gera tanto prejuízo financeiro quanto prejuízo à reputação das pessoas envolvidas. Assim, se é feita uma tentativa de economizar no pagamento de impostos decorrente do ganho de capital, isso deve ser feito de maneira consciente e bem planejada, para evitar futuros problemas com o fisco. Bom, agora vamos falar de dinheiro. No caso apresentado, nenhuma das empresas tem disponibilidade em caixa para arcar com os 2 bilhões integralmente. Sendo assim, é necessário realizar um financiamento. Nesse caso, a primeira decisão deveria ser: quem vai realizar essa operação? Será a CHN, será a ImportCo Brasil ou serão as duas? Adiante, a segunda decisão seria: qual método de financiamento será utilizado? Levantamos 3 para serem pensados. São eles: o empréstimo por uma linha de crédito local, por uma linha de crédito internacional a longo prazo, a famosa 4131, e, por fim, a emissão de dívidas, ou seja, sendo assim, a primeira decisão foi de realizar a compra a partir da ImportCo Brasil, visando facilitar toda a operação de aquisição. Nesse caso, entramos em questões de subcapitalização, uma vez que as leis restringem o montante transferido da CHN para a ImportCo Brasil em até 100 milhões de reais, referentes a 2 vezes o patrimônio líquido da empresa brasileira. Porém, mesmo com essa restrição, já tivemos alguma economia tributária. Apesar de ter que pagar 15% em relação aos juros, teremos uma economia de outros 15% no imposto de renda, 10% no imposto de renda adicional e 9% na contribuição social, totalizando 19% economizados. Com esse cenário,
a gente tinha que buscar outro meio de obter o 1,9 bilhão faltante. A primeira opção a ser descartada foi a linha de empréstimo local, visto que ela estava sujeita a um gasto de até 1,88% de IOF, enquanto tanto a linha 4131 de longo prazo quanto as debêntures estão sujeitas a IOF de alíquota zero, apesar de ambas, segundo pesquisas realizadas pelo grupo, estarem sujeitas a uma comissão de 1 a 1,5% para viabilizar a operação. A questão da linha de crédito internacional 4131 é que ela envolve uma negociação muito mais específica com os credores, visando determinar que tipo de moeda será envolvida no acordo, e ainda envolve uma operação em hedge paralela, visando proteger, no nosso caso a Importco Brasil, de variações cambiais desfavoráveis. Desse modo, concluímos que a opção de financiamento mais adequada para a Brasil Company, no caso apresentado, seria de emitir debêntures. Em relação ao tratamento dado ao valor da aquisição, que totalizou-se em 2 bilhões, este é composto pelo ágio de goodwill e pelo valor justo da empresa, que inclui o ágio de mais-valia de 300 milhões da marca. Em relação ao tratamento fiscal dado ao goodwill, que totalizou-se em 1 bilhão e 200, é necessário tomar nota que esse gerará um benefício fiscal para a companhia, uma vez que terá que ser amortizado. A amortização mensal totalizou-se em 60 parcelas de 20 milhões de reais. Tais amortizações reduzirão o lucro da companhia em sua demonstração do resultado, fazendo com que esta pague menos impostos. No entanto, é necessário tomar nota por um risco em relação a esse valor, pois é preciso realizar-se o teste do valor recuperado a cada 3 meses, dado que a companhia é de capital aberto. Tal teste é importante, pois verificará se os ganhos futuros de 1 bilhão e 200 auferidos pelo goodwill se concretizarão no futuro. Dessa forma, o teste poderá realizar ajustes, aumentando ou diminuindo o goodwill, e neste caso, alterando seu benefício fiscal. Em relação ao tratamento dado aos prejuízos, estes totalizaram-se em 400 milhões, sendo 300 vindo de períodos passados e 100 do período corrente. O aproveitamento desses prejuízos poderá ser de no máximo 30% do total de prejuízos, isto é, 120 milhões, podendo ser absorvidos em qualquer período futuro. Tais prejuízos também gerarão um benefício fiscal para o grupo, uma vez que poderão reduzir o seu lucro.